o Departamento de Energia dos Estados Unidos iniciou o programa Supertruck em 2009, com metas ambiciosas, investimentos milionários e a participação de grandes marcas de pesados. O Supertruck começou com a participação de 4 times, sendo eles liderados por Navistar, Cummins, Daimler e, por fim, a Volvo. Quando citamos o ganho de eficiência em novos caminhões, costumamos falar de 5% ou algo próximo dos 10%. No Supertruck, o salto foi de, no mínimo, 50% de eficiência no transporte de carga, tendo como base os modelos de 2009. Também foi exigida a eficiência térmica mínima de 50% para os motores com os caminhões operando em terreno plano a 104 km/h. A grande sacada do programa foi de pensar não apenas na eficiência do cavalo mecânico, mas em todo o conjunto. Não é à toa que as montadoras tiveram que firmar parcerias com fabricantes de implementos e outros fabricantes de acessórios para os caminhões, a fim de harmonizar todo o conjunto aerodinamicamente para alcançar os resultados esperados. Outra boa jogada é que o programa é focado no desenvolvimento de tecnologias que também possam ser viáveis e possivelmente sejam aplicadas no curto ou médio prazo. Para isso, os custos de desenvolvimento foram divididos no meio entre as empresas participantes e o Departamento de Energia. Quando falamos de unidade tratora, melhorias aerodinâmicas da ordem de 2 a 3% desses caminhões, quando bem casadas com melhorias nas carretas, podem resultar em ganhos de até 10% no conjunto. Os protótipos passaram por extensas melhorias, começando pelas rodas, pneus de baixa resistência à rolagem, com sulcos estreitos, calçando rodas mais fechadas, mais aerodinâmicas. Os já conhecidos defletores foram desenhados para integrar melhor o conjunto, com saias laterais maiores, cobrindo até o final da carreta. Ao fundo, grandes defletores, reduzindo o arrasto induzido na traseira. Até mesmo o para-choque ganhou formato de aerofólio, a fim de reduzir o arrasto. O peso também foi reduzido, permitindo que mais carga líquida pudesse ser transportada. A primeira fase do programa foi de 2009 a 2015. A segunda fase, chamada de Supertruck 2, começou em 2016 e seria encerrada em 2021. Porém, a PACCAR, dona da Peterbilt, entrou depois e acabou apresentando seu protótipo no final de 2022. Muitas das tecnologias da primeira fase do Supertruck mostraram sua praticabilidade e já equipam os novos caminhões em produção. Na fase 2, o nível mínimo de eficiência do transporte deveria ser de 100%, ou seja, basicamente o conjunto precisaria cortar pela metade o consumo de combustível em comparação com o que era vendido no mercado em 2009. Ao longo da segunda fase, as equipes já estavam muito além das metas determinadas na primeira fase. Porém, algumas melhorias seriam necessárias para bater as metas da segunda fase. A equipe Cummins Peterbilt apresentou um aumento de 86% na eficiência de transporte, batendo uma média de 4,55 km por litro. A Volvo alcançou 88% na eficiência de transporte, com a média de 5,1 km por litro. A Daimler foi além, chegando aos 115% e batendo a média de 5,19 km por litro. A Navistar não ficou atrás, 104%, incríveis 5,53 km por litro de média. O salto de eficiência térmica nos motores também foi significativo, apesar da meta dos 55% não ter sido alcançada ali, já se aproximando do finalzinho do programa. Todas as equipes anunciaram quais melhorias pretendiam fazer em seus motores para chegar lá. A Daimler anunciou em 2020 que havia alcançado os 52,9%
de eficiência térmica em seu 10.7 litros. Este motor ele foi desenvolvido especialmente para o Supertruck. A Volvo havia alcançado os 50% em seu 11 litros baseado no D11, a Navistar 51% no seu 13 litros baseado no N13, a Camis 53,5% baseado no X15 de 15 litros e a Paccar 51% em seu motor MX. A eletrificação também está presente, ainda que de forma tímida, no entanto trazendo ganhos operacionais significativos. Destaque para o sistema híbrido leve de 48 volts que potencializa o freio motor durante as desacelerações, ao mesmo tempo que recupera energia. Outro ponto interessante é que, graças a essas tecnologias, outros sistemas já em uso foram refinados. Por exemplo, os controles de cruzeiro adaptativo e preditivo. O controle de cruzeiro em diversas situações utiliza um outro recurso importante, a banguela eletrônica, que basicamente coloca a transmissão no neutro, desacoplando-a e mantendo a rotação do motor em ponto morto. Ainda que a rotação de ponto morto seja baixa e consuma menos combustível, o sistema híbrido leve vai além, permitindo que o motor seja completamente desligado com segurança mesmo com o veículo em movimento. Este sistema exige muito das baterias, reduzindo sua vida útil, porém supercapacitores e baterias de lítio foram incorporados. Supercapacitores são excelentes para lidar com grandes cargas e descargas por curtos períodos de tempo, sendo ideais para dar partida no motor, reduzindo o desgaste prematuro das baterias de chumbo. Já as baterias de lítio possuem grande capacidade de carga e ficam encarregadas de alimentar os dispositivos eletrônicos do veículo, bem como o motor elétrico em acelerações mais contínuas. Tudo isso garante que o motor de combustão do caminhão opere quando realmente for necessário e seja religado sempre que necessário. Há aproximadamente 15 anos, a indústria de veículos pesados estava sob enorme pressão para reduzir as emissões de poluentes nocivos e particulados, tendo que pausar outros projetos para focar na aplicação de melhores soluções de conversores catalíticos para seus motores. O resultado foi bom do ponto de vista ambiental, satisfatório, diria assim, porém a eficiência ficou comprometida. Com a chegada dos últimos motores ao mercado, a história é outra. Afinal, os novos catalisadores foram pensados como parte essencial do projeto do propulsor, do sistema de injeção à turbina. Tudo está em harmonia com os catalisadores, provendo ganhos ao invés de perdas na eficiência, reduzindo ainda mais o consumo de combustível, consequentemente gerando menos poluentes. No Supertruck 2 eles foram além, com ainda mais eficiência e uma queima mais limpa. Catalisadores do tipo DPF, que filtra o particulado, não serão mais necessários em alguns casos. Combustíveis alternativos foram investigados durante o programa, contudo, o incentivo partiu principalmente de dentro das montadoras, seguindo a tendência natural do mercado para a adoção mais ampla de biocombustíveis baseados em álcoois, como etanol e biodiesel, bem como os gasosos, como gás natural e hidrogênio. O desenvolvimento de novos lubrificantes com baixa viscosidade também é digno de nota. A previsão é que gradualmente entre 2024 e 2027 as principais tecnologias da segunda fase do Supertruck alcancem os caminhões que rodam nas estradas americanas. Caminhões com padrão global vendidos por marcas como Mercedes, Volvo e DAF, subsidiária da Paccar, além de Scania e Volkswagen, que são do grupo Trato, mesmo da Navistar, comercializados no Brasil, devem receber as novidades em breve. Além desses veículos, tem também os veículos equipados com o propulsor Camis.